Boa noite, especialistas da FACESP. Professor Carlos, vamos à aula 6, ok? Como sempre, recapitulando as aulas anteriores, percebam que nós já avançamos bastante. Na última aula, nós vimos a questão dos resultados e discussão. Vimos que o resultado de discussão, você apresenta as suas evidências, né, e tenta ali, através de tabelas, gráficos, quadros, figuras, fazer uma discussão trazendo esses resultados. Vimos que você pode estar trabalhando a questão de um trabalho de campo ou, como eu estou enfatizando, o trabalho bibliográfico, né, que tem as suas características, ok? E percebam que eu tenho chamado a atenção para que vocês possam convergir a temática ou a pesquisa que vocês estão querendo desenvolver, abordando aspectos da neuropsicopedagogia, né? Logicamente que não é algo obrigatório, mas como vocês estão fazendo a especialização nesta área, mais do que nunca é interessante que vocês deem esse olhar neuropsicopedagógico para a temática que vocês irão trabalhar, não é isso? Então, nesse sentido, eu compilei aqui a grade curricular do curso de vocês e essas foram as disciplinas que vocês cursaram ou irão cursar, não é isso? Existem outros, mas eu peguei as principais aqui para a gente fazer uma reflexão. Vejam, eu tenho uma disciplina chamada deficiência intelectual. Percebe que a neuropsicopedagogia não está explicitamente aqui nessa temática, mas eu posso tratar dessa deficiência intelectual com esse aspecto da neuropsicopedagogia, certo? Veja que outra disciplina trabalha a neurociência e aprendizagem. Aquela já traz a palavra explícita da neurociência, que tem tudo a ver com o curso. Assim mesmo aqui, né? E em outras disciplinas, ok? Mas vejam que algumas não estão explicitamente. Então você pode estar trazendo isso, convergindo no teu trabalho. Mas como, professor, que eu vou fazer isso? Você pode trazer dentro da tua questão problema, ou pode contemplar isso dentro do teu objetivo geral ou específico. Então, há várias temáticas interessantes que vocês podem estar convergindo, né? Então, você já tem a base das disciplinas que te dão o suporte para que você possa fazer essa integração que, na minha opinião, é bastante importante para o teu trabalho. Ok? E aí a gente entra hoje numa parte final do trabalho do artigo, que são as referências, né? E o que é a referência? Nada mais é do que mencionar as fontes que você pesquisou. Então, uma informação importante para ti, tá? Quando você tratar da referência, você só deve referenciar o que realmente usou no seu texto. Né? Ah, professor, eu li algo que eu achei interessante, mas não está dentro do meu texto, né, da minha escrita. Eu consultei, li, achei interessante, mas não citei no meu texto. Então, isso não vai ficar na referência. Tá? Você só vai usar na referência os artigos, né, os livros, os autores que você usou no trabalho. Se você quiser que essas duas outras consultas estejam no trabalho, você pode criar um item lá, bibliografia recomendada. Né? Mas isso se você querer muito colocar essas outras consultas que você fez. Né? Mas
é bom deixar quieto, né? Usa a referência, os autores que você usou. E outra coisa, né? O que é certo? Normalmente com a nomenclatura. Eu uso referência bibliográfica ou apenas referência, tá? Então também isso tem uma regra, né? Eu vou usar referência bibliográfica quando eu fazer pesquisas, consultas em artigos e livros físicos, tá? Eu vou usar a referência quando, além de eu usar artigos e livros físicos, eu usar sites da internet, tá? Mas isso tudo, pessoal, vocês vão ter uma orientação, né? Deve ter um manual, né? Para que vocês façam o trabalho de conclusão de curso, né? Então isso depende muito da instituição, do orientador, né? Isso é flexível, ok? Então veja, essa questão da referência, ela parte de uma coisa que a gente chama ABNT, né, que significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, no Brasil, nós utilizamos a ABNT. Tá? É uma série de regras que muda de tempos em tempos, né? Então, a abreviatura aí, ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que surgiu na década de 40 e tem a função de fornecer essa base normativa ao desenvolvimento tecnológico do nosso país através da pesquisa científica. Tá? Então, veja, é uma parte um pouco chata, né, mas que tem que ser feita. O trabalho científico ele não pode ser feito de qualquer jeito. Né? Então, quando o teu professor pedir, olha, coloca o teu trabalho nas normas da ABNT, então você vai ter que saber um pouco dessas regras, né? Porque não pensa, né, que quando ele colocar, olha, coloca aí na regra da BNT, não pensa algo negativo, né? A ciência ela tem que ter a rigorosidade e essas normas elas são justamente para ter esse rigor científico no teu texto. Veja que é o último item do artigo, então é o acabamento do trabalho que dá a beleza. Né? Muitas pessoas são displicentes nesse item. Né? Eu só posso, tudo que tiver no texto, os autores que tiver no texto, tem que estar na referência. A mesma coisa, eu não posso colocar na referência e não está no texto. Então, eu tenho que fazer uma conferência rigorosa disso. Tá? Então, todas as vezes que você usar referenciais, vai logo anotando, porque se você se perder nisso, vai ter muito mais trabalho. Né? A minha tese teve mais de 200 referenciais. Né? E aí eu deixei para fazer isso depois. Eu perdi 2 noites, em claro, para poder organizar isso. Né? Embora tenham programas de computador, software, que ajudam a organizar isso, muitas vezes a gente não tem o domínio da tecnologia, tenta fazer no manual, mas sempre tem alguma falha. Então, por isso é importante conferir. Porque imagina, né, se cada um de vocês formatasse o trabalho de um jeito ou da forma que quisesse. Né? Não teria um padrão nacional. Né? Então, vejam que cada continente, cada região aí global vai ter um tipo. No nosso caso, a BNT. Né? Por exemplo, no México, nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, usa a APA, né? Que é uma outra forma de você normatizar o teu trabalho. Né? Alguns países, Vancouver, é outra forma de você referendar. Mas o que nos interessa aqui é a ABNT. Ok? Então veja, aqui neste exemplo, eu já trago algumas referências prontas, né? E aí você tem que fazer algumas escolhas e recomendações, tá? Nesse caso aqui, veja que o espaçamento entre linha está 1.
né? Dependendo da instituição, pode estar um e-mail ou dois. A mesma coisa entre uma referência e outra, né? Pode ter um, pode ter dois, ok? E observe que está também numa ordem alfabética, né? Isso é importante. Isso tudo são regras, certo? Então veja aqui, eu posso alterar o espaçamento, percebe que fica com um visual melhor, não é isso? Um espaçamento entre linhas de um e-mail, tá? Outra coisa é a ordem alfabética, tá? Eles têm que estar rigorosamente na ordem alfabética, tá? Outra coisa que depende da tua escolha, mas também da instituição ou do orientador, é que esses referenciais podem ficar endendados de forma justificada, certo? Mas eles podem também ficar endendado à esquerda. Percebe que bem aqui, ó, quando você coloca no Word para ele ficar à esquerda, ele vai ter esse espaço aqui, ok? Mas isso vai depender do que a instituição recomenda para os referenciais, tá? Outra coisa importante é que, veja, eu coloco o sobrenome do autor, tá? E o nome e o prenome, abreviado, né? Então, Badley A. Ponto, né? Observa também que eu tenho aqui que colocar em evidência a obra ou o periódico, tá? Então, ou eu vou colocar em negrito, ou eu vou colocar sublinhado, ou eu vou colocar itálico. Isso vai depender do que a instituição vai recomendar para vocês. Mas, via de regra, né, a gente negrita, ok? E percebe também que entre um autor e outro é separado por ponto e vírgula, ok? Ponto e vírgula, tá? Veja aqui, essa revista. Por que eu sei que é revista? Porque eu tenho um volume, eu tenho o número, tenho a página e tenho o ano. Atualmente, dependendo da ABNT, esse ano vem antes da página, tá? Isso também vai depender aí das regras da instituição. Aqui é um livro. Por que eu sei que é um livro? Porque eu tenho aqui o local, a editora e o ano. Quando esse livro é a primeira edição, não precisa aparecer aqui edição 1 ou primeira edição. Mas a partir do momento que é a segunda edição, eu já tenho que colocar segunda edição. Ok? Então é importante que eu saiba fazer essas referências, tá? Que vão estar lá no teu texto, ou na introdução, ou no referencial bibliográfico, ou na metodologia, ou nos resultados, ok? Outra questão da referência são fontes do mesmo autor com o mesmo ano de publicação. Então, o que é que você vai fazer? Percebe aqui que eu tenho esse autor Barbosa, Celso Barbosa, tá? Primeiro eu coloco o sobrenome, depois o nome e os prenomes que existem. E aí vejo que aqui ele coloca Celso, tá? Ele não abreviou C. Ponto, ok? Então, na referência, eu vou ter que decidir por isso também. Se eu coloco o nome todo, em todos os referenciais eu tenho que usar o nome todo dos autores, né? Eu prefiro abreviar, né? Barbosa C. Ponto, também está certo, ok? Isso fica a seu critério ou o que a instituição recomendar. Agora observa que eu posso ter o mesmo autor, né, com obras diferentes no mesmo ano.
Aí como é que eu faço? Simples, eu acrescento a letra A e a letra B. Então, quando eu citar Barbosa lá no texto, na introdução, no referencial, eu coloco Barbosa 2010 A, me referindo a esta obra. Se eu colocar Barbosa 2010 B, eu me refiro a esta obra. Tudo bem? Ó, né? Apenas isso, A e B. E aí você tem também essa situação, né? Você tem os mesmos autores, né, com anos diferentes, né, ou trabalhando com demais autores. Aí eu coloco Alves JRM, tá? E aqui eu coloco de novo. Você tem essa opção de repetir, né, ou você pode fazer isso. Passa só uma linha, né? Isso quer dizer que é o mesmo autor aqui de cima, ok? Eu prefiro que você escreva o nome, tá bom? Bom, aqui eu trouxe um checklist, né, para você de repente acompanhar, tá? Quando for fazer o teu referencial. Então, primeiro, você tem que verificar qual é a regra BNT que a tua instituição recomenda para a elaboração do artigo, do relatório ou de qualquer outro trabalho acadêmico, né? Isso é importante. Então, geralmente essas regras da BNT, elas diferenciam um pouco, né? E cada um, de repente, tem um certo entendimento. Então, o que eu estou falando aqui para vocês, de repente um outro professor, um outro formador, entende de uma outra forma, né? Mas o importante é que vocês façam sempre o que o orientador determinar, né? Claro que ele vai estar baseado nas recomendações da instituição, tá? Então é importante verificar qual é a regra BNT que você está utilizando. Essa que nós trabalhamos aqui na aula é uma das mais atuais, tá? Se não a mais atual. Então, não vai fugir muito disso que a gente está colocando aqui na aula, ok? Um outro ponto para você checar é a formatação do teu documento, né, que também a instituição vai recomendar. Então, esse trabalho ele tem que estar na margem esquerda, X, na margem direita Y, margem superior, margem inferior, tipo de letra, né, se é fonte Times New Roman, se é Arial, né, se o tamanho dessa fonte é 10, 11, 12, se a entrelinha é 1, 1,5, 2, tudo isso vocês terão orientação para fazer, ok? Aqui nós estamos vendo as possibilidades, não é isso? Outra questão que você tem que se organizando à medida que for referendando. Então, é importante que você vá logo registrando cada referência e vá anotando, porque se você deixar para depois, com certeza você vai se embaralhar, né? Vai se enrolar. Então, não custa nada, né, ir colocando de imediato à medida que vocês forem referendando, né? Existem programas, software, como eu já falei, que faz isso, mas na falta de um domínio tecnológico a gente vai anotando, que é bem mais prático, né, para não se perder. Outra questão é que essas referências, como eu coloquei, é a parte final do trabalho. Então, é no acabamento final do trabalho que vai dar essa qualidade, essa beleza no teu trabalho, né? Então, você precisa ser impecável nas referências. O que tiver no texto tem que estar na referência, tá? Isso rigorosamente, tá? Então, você anota todas as referências que você colocou no texto e confere lá na referência se estão ali todas elas. E é importante, pessoal, que
eu tenho em mente que o que não for meu, eu tenho que dar o crédito a quem de direito, né? Isso faz com que eu não incorra no plágio. Vocês sabem que o plágio é crime. Então, não embarque nessa de simplesmente copiar da internet e achar que vai ficar por isso mesmo. Vocês podem comprometer a vocês, a si mesmo, né? Isso da cadeia, e também a instituição. Né? Percebam que agora, recentemente, o novo ministro da Educação foi acusado de plágio. Né? Na tese dele, foi acusado de plágio. Então, por quê? Porque ele talvez não se inteirou dessas normas técnicas. No caso da Argentina, que é o trabalho dele, a norma era a APA, é diferente da BNT. Tem algumas coisas semelhantes, outras não, mas isso acontece também. Mas dá para perceber na escrita a intenção do autor, se ele quis plagiar ou se foi um ato falho ali que ele cometeu. Tá? Mas não embarquem nessa, tá? Procurem aprender a fazer e fazer de forma original, né? Porque o plágio ele é facilmente detectado hoje, tá? Vocês derem o trabalho, o orientador com certeza uma das primeiras coisas que vai fazer é se tem plágio, né? Isso a gente vê em poucos minutos. Faça essa conferência, né? Os autores que estiverem no texto devem estar na referência. Repito, né? Você tem que usar rigorosamente os autores que você utilizou. Então, isso é apenas um checklist, né? Alguns cuidados que você tem que ter ao referendar os autores do teu trabalho. Ok? E aí percebam, né, que a gente coloca aqui essa aula trabalhada, que são as referências, como uma das últimas partes, se não a última parte da estrutura do trabalho científico, tá? Então nós vimos no nosso curso toda essa estrutura, né, que deve ter o trabalho científico. Logicamente que há discussões mais profundas, né? Mas eu tentei aqui falar dentro de uma linguagem que fosse acessível para ti e que você entendesse de forma mais prática. Então, se você consegue entender isso aqui, né, essa estrutura, não só vai te servir para o trabalho de neuropsicopedagogia no curso de especialização, como em outros cursos que você possa fazer, outra especialização, ou mestrado, um doutorado que você venha a fazer, tá? Então, é muito importante que vocês busquem mais conhecimento através da leitura, né? Revejam as videoaulas, os materiais complementares de leitura, para que a gente possa aí ter um conhecimento mais estruturado sobre a estrutura do trabalho científico. Bom, então percebam que você já tem elementos suficientes para iniciar o artigo, né, ou qualquer trabalho científico, né, dentro dessa estrutura do trabalho científico, né? Fazendo um flashback geral, tá, a gente viu, na verdade, na disciplina, elementos de um artigo científico. Então, vamos recapitular rapidamente, né? Isso tudo tem nas teleaulas com alguns outros detalhes, tudo bem? Mas vejam, nós temos o título, que é diferente do tema, né? É a ideia principal, ela deve ser concisa e explicativa, né? Lembra, no máximo 15 palavras, ou no máximo ali em 2 linhas, é o que a gente recomenda para que você tenha um bom título, tá? Esse título, se ele bem feito, ele vira, na verdade, um problema de pesquisa. É só transformá-lo em forma de pergunta. Depois você tem um resumo, que ele tem que ter aqueles elementos, né? Objetivo, metodologia, referencial, resultados e conclusão. Então, no resumo, é importante que você prime
em ser compreensivo, informativo, objetivo, tá? Faça com que a palavra valha a pena, tá? Então é importante que você prime por esses aspectos. Na introdução, eu dizer por que, como e para que eu trabalho. Então você tem que ter um escopo de delimitação, descrever o problema, fornecer um histórico, né, e mostrar a importância da pesquisa no contexto, e você pode começar da base para o específico, né, ou do geral para o particular, ou do particular para o geral. Essa é uma opção que você pode estar fazendo, tá? Mas via de regra é isso que tem que ter a introdução. Em alguns casos, dependendo da instituição, o problema fica em separado, tá? Você só diz na introdução por que, como e para que o trabalho, certo? E aí você vem caminhando, faz uma revisão da literatura, onde normalmente você vai pesquisar na internet, e aí você olha para o título, né? Aquelas palavras principais que tem no teu título é a indicação do que você deve escolher para o teu referencial teórico, né? Então aqui, na verdade, você vai ver como minha pesquisa se relaciona com as outras, né? Para isso eu tenho que pesquisar outros autores, outros artigos, outros trabalhos. Então você vai analisar na literatura os trabalhos relevantes, né, de forma lógica. E lembra que tem que ser uma coisa atual. Você pode até pegar trabalhos de 10 anos atrás, mas o que se recomenda é dos últimos 5 anos, né? Está de bom tamanho. E aí você parte para a metodologia, materiais ou métodos, né? Essa nomenclatura a instituição também vai te recomendar, e você vai ter o apoio do teu orientador no futuro breve para ver o que realmente você deve usar. Então a metodologia, você vai dizer o que usou, como fez, né? E aí você descreve os dados usados, os instrumentos, técnicas de análise analisadas ou utilizadas, passo a passo. Aqui você tem que detalhar o que realmente você utilizou, né? Você vai explicar como fez, tá? Não o que fez. O que fez fica lá por resultado de discussão. E aí a gente tem os resultados de discussão, né, que algumas instituições pedem em separado, mas normalmente se faz junto, tá? Aí vocês têm que ver o que a instituição vai recomendar para vocês. Então, nos resultados, você vai dizer o que achou, vai apresentar os dados de maneira gráfica e narrativa, não interpretar os resultados, ok? Diferente da discussão, né, onde você vai mostrar os dados, né, o que significa esses dados, explicar as implicações dos resultados com base nesses dados, tá? Então a gente viu na teleaula com mais detalhes como é que eu utilizo esse item do artigo, resultados e discussão, né? Na verdade eu vou mostrar aqui as minhas evidências e uma forma de pensar. E aí você parte para as conclusões ou considerações finais, né? E você vai dizer ali o que você conclui. E aí você tem que ter o cuidado de nunca introduzir qualquer informação nova, né? Por isso você tem que sumarizar ali, anotar os principais pontos do artigo, né? Que você já falou algumas coisas aqui, resultado de discussão. Aí você não pode falar a mesma coisa que falou aqui, né? Você tem que trazer coisas novas, mas também que não fujam dos resultados de discussão. E aí você fecha com referencial ou referencial bibliográfico, né, com rigor científico, onde você vai dar critérios a todas as citações, permitir ao seu leitor que ele possa localizar as fontes, né, porque de repente o trabalho é interessante, eu quero aprofundar, então eu vou lá pesquisar onde você bebeu, qual foi a sua fonte. Então é importante seguir orientações quanto ao formato, né, que geralmente é a BNT e as recomendações da instituição. Então aqui
nós temos um panorama geral dos principais elementos de um artigo científico, ok? E aí, como de praxe, nós finalizamos a nossa aula com a frase do cantor Emicida, onde ele diz: clareza na ideia, pureza no coração, sentimento como guia, honestidade como religião. Então, nós, enquanto especialistas, né, temos que primar pela honestidade. Tá? É assim que a gente consegue a essência verdadeira em tudo na vida. Né? Então, evitem o plágio, né? Procurem aprender de uma forma que vocês possam se guiar com pureza e clareza, e sempre dentro desse sentimento de honestidade, que é muito importante para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Ok? Então nós finalizamos a aula de hoje. Muito obrigado a todos.